Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando na lição de número 11 desse primeiro trimestre de 2024, o Corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da Igreja. E a lição a ser comentada neste dia é a lição de número 11, sobre o tema O Culto da Igreja Cristã. Pois bem, o que vamos comentar, o que estaremos comentando nesta lição? Podemos fazer culto da bênção, culto da libertação, culto da vitória, dar nomes, culto de avivamento, enfim, nominar os nossos cultos? É correto ou não é correto? Como fazer um culto? E como era o culto na antiga aliança? Como era o culto na nova aliança? Como será o culto na eternidade? São esses pontos que estaremos comentando debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido a você, se não for, inscreva-se no canal, comente, curta, compartilhe e vamos levar a palavra do Senhor Jesus até aos confins da terra. A nossa lição ela está dividida em 3 pontos básicos. A natureza do culto, propósito do culto e a liturgia do culto. Então, dentro desse ponto, natureza, propósito e liturgia. Aí, antes de adentrarmos nesses pontos, eu quero trazer aqui para os irmãos, o culto sempre foi da mesma forma? Na antiga aliança? Sempre foi da mesma forma na nova aliança? O que é um culto? O que é um culto celebrado a Deus? Primeiramente, nós devemos entender que culto é um ato, é uma prática, onde o adorador, ele presta em sinal de reverência, de humilhação de si próprio, e o reconhecimento de uma autoridade espiritual, uma divindade, a quem ele tributa toda honra, a quem ele tributa autoridade, a quem ele reconhece um senhorio sobre a sua vida física e também principalmente sobre a sua vida espiritual. Neste ponto, o homem pode fazer um culto com todo amor, com toda reverência, com toda humilhação, com toda humildade a um Deus que não pode salvar, a um Deus que não é o verdadeiro Deus, a um Deus que é um Deus tirano, que é um Deus incapaz, que é um Deus que simplesmente não existe, como é o caso da idolatria. Porém, Paulo nos adverte na carta aos Coríntios que aqueles que assim praticam e prestam culto e sacrifício aos ídolos, na verdade, estão prestando culto e sacrifício aos demônios, apesar de, em alguns casos, não saberem ou não perceberem que é ao diabo que estão servindo. Neste ponto, nós podemos trazer aqui um detalhe acerca dos cultos que a Bíblia nos aponta, nos retrata, nos reporta. Um dos primeiros cultos está no capítulo 4 do livro do Gênesis, quando vemos ali o culto apresentado por Abel, o culto apresentado por Caim. Pela ordem, o culto começou sendo apresentado aqui no relato sagrado, o culto de Caim. E a Bíblia vai dizer que Deus não atentou para Caim e nem para a sua oferta. E também Abel prestou um culto a Deus. E Deus atentou para Abel e para sua oferta. Isso mostra que num culto a Deus, o primeiro ponto, para que o nosso culto ele chegue à presença de Deus, ele começa no nosso coração. Quando Abel, ele se curva diante de Deus e reconhece a sua fragilidade, pequenez, limitação e dependência de Deus,
e oferta então as primícias do seu rebanho e apresenta aquilo diante de Deus, e Deus se alegrou, primeiramente da posição de humildade, primeiramente da posição de humilhação de Abel, de adoração, de reconhecimento de ser ele um pecador. Então Deus atentou para o coração de Abel e depois para a sua oferta. No caso de Caim, ele trouxe um culto aleatório, ele trouxe ali também do produto que ele trazia, mas o problema não estava no produto da sua terra, o problema estava nele, estava em Caim, que não tinha um coração quebrantado diante de Deus, e na sua altivez, ele se apresenta diante de Deus como se fosse um ritual normal, um ritual sem comprometimento. Isso mostra que o culto nosso, ele começa com a nossa humilhação e o nosso comprometimento com Deus. Neste ponto, nós vamos encontrar o caso que o Senhor Jesus fala na parábola do publicano e do fariseu. O fariseu, ele chega diante de Deus, e ele bate no peito e dizendo: Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo, eu isso, eu aquilo, e não sou como esse publicano que está aqui, roubadores como os demais homens. Não, eu sou diferente. Agora, o publicano, de longe, batia no peito e nem sequer levantava a sua cabeça, dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. O Senhor Jesus vai dizer que este publicano volta para casa justificado. O fariseu, no entanto, ele volta na mesma situação, ou seja, debaixo de condenação. Nós vemos ainda o detalhe, o caso de Ana. Ana, quando ela vai se curvar diante de Deus, ela estava continuamente perseguida por Penina, mas naquele culto foi diferente. Ela então começa a orar e ali ela derrama a sua alma perante o Senhor. Aquele culto apresentado por Ana, naquele momento sublime, individual, solitário, porém com o coração quebrantado, Deus recebeu o culto que Ana apresentou e lhe presenteou com o nascimento de Samuel, abriu a sua madre e ela veio a gerar outros filhos para o seu marido. Neste ponto, nós estamos vendo que Deus, ele olha para o coração do homem, a maneira como o homem se achega a Deus. É aí que Deus vai abrir os céus em resposta, em aceitação deste culto. Nós vamos encontrar na antiga aliança o caso de Noé. Noé lhe prestou um culto a Deus, quando depois do dilúvio, em gratidão a Deus pelo livramento, e Deus cheirou o cheiro suave da oferta apresentada por Noé e assumiu ali, fez aliança com Noé. Nós vemos o caso de Abraão, que Abraão ele faz ali uma aliança com Deus. No capítulo 15, Deus chama Abraão para fazer uma aliança com ele. E ali no capítulo 15 do Gênesis, Deus faz um compromisso, uma aliança com Abraão e faz-lhe promessa. E aquele culto foi agradável diante de Deus. Deus recebeu o sacrifício apresentado pelo patriarca Abraão. No caso de Isaac, Jacó, nós vemos os patriarcas fazendo culto e Deus se manifestando em recebimento àquele culto que era apresentado. Quando chegamos quando Deus vai estabelecer uma aliança, um testamento para a nação de Israel, no capítulo 12 do Êxodo, versículo 26 a 28, o Senhor vai responsabilizar aquele povo dizendo: olha, quando os vossos filhos lhe perguntarem: que culto é este vosso? Então vós respondereis assim: foi o dia que o Senhor nos tirou com mão forte do cativeiro lá do Egito. E é por isso que nós celebramos a Páscoa e fazemos este culto. Aí nós podemos trazer um outro questionamento. É no Novo Testamento. Como que é o culto em o Novo Testamento? Agora, nós podemos ver em Romanos, no capítulo 12, nós temos
Paulo ele vai trazer um grande ensinamento para toda a época da igreja neotestamentária. Ele vai dizer assim no capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Neste ponto, o versículo 1, nós podemos dizer, é o culto racional, um culto com raciocínio. Muitas vezes a pessoa fala, mas o culto estava horrível, o culto estava pesado, o culto estava fechado. Às vezes o problema está com a própria pessoa que não ouviu, não percebeu, não sentiu a presença de Deus, porque ela já foi com o coração trancado e ela foi rejeitada por Deus, pelo Senhor Jesus, assim como Caim foi rejeitado. Assim como Caim foi rejeitado. Então ela chega e ela daquela maneira, e Deus não recebe, assim como o fariseu também foi rejeitado. Nós precisamos ter o nosso coração quebrantado diante de Deus, porque está em nós a chave do céu, para abrir ou não o céu ao culto, à oferta, aquilo que apresentamos a Deus, o nosso culto racional. O que nós aprendemos em muitos cultos que estão se fazendo? Às vezes, vem aquelas colocações farisaicas, que diz assim, não pode fazer culto da libertação, não pode fazer culto da vitória, não pode fazer culto da bênção, e porque, irmãos, com o devido respeito, com a devida vênia, eu quero dizer o seguinte: uma certa feita, ali no Belém, na reunião de obreiro, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele compartilhou ali com os obreiros uma experiência, um fato acontecido, que estava numa reunião e as pessoas discutindo justamente acerca do culto, se poderia ou não poderia, se deveria ou não deveria fazer o culto da libertação, o culto da vitória, o culto da bênção. Aí ele diz o seguinte: vai chegar em mim. Ele, daquele jeito extrovertido dele ministrar a palavra, e de fato chegou a discussão até ele. Aí ele diz o seguinte: irmãos, o importante não é o nome do culto, o importante é como se faz o culto. Pode ser culto da bênção, pode ser culto da libertação, pode ser culto da vitória. O importante é a qualidade e o propósito do culto, assunto da nossa lição de hoje. Então, ali ele mostrou com a sabedoria, o importante é o culto, a maneira como nós nos colocamos para cultuar a Deus. O nome é apenas o nome, agora o culto é quem faz a diferença. Se nós olharmos para a antiga aliança, nós vamos ver cultos diferentes. Nós vamos ver o culto da colheita, na festa das colheitas. Nós vamos ver o culto da Páscoa, era diferente um do outro. Nós vamos ver o culto do dia da expiação, que era diferente do culto da Páscoa. Então cada culto tinha a sua própria liturgia. Aquelas festas na verdade eram festas espirituais, eram cultos celebrados a Deus, e cada culto tinha o seu nome, tinha o seu propósito, mas Deus era o mesmo Deus abençoando o povo que era o mesmo povo. Desta forma, quero compartilhar com os irmãos, com as pessoas que nos acompanham, que tivemos um culto, quando pastoreava numa determinada igreja, nós colocamos um culto chamado Culto da Vitória, ou melhor, a Tarde da Vitória. Era um trabalho que havia passado por um processo de divisão, e nós fomos ali, o pastor nos enviou para socorrer o trabalho. Então fomos ali naquele local, e naquela Tarde da Vitória foi uma inspiração de Deus, do Espírito Santo, para fazer um culto no período da tarde. E então a minha esposa, ela sugeriu o nome, a Tarde da Vitória. Eu falei, pode colocar o nome, e ficou o culto da Tarde da Vitória. Não tinha um mês ainda que o culto estava sendo realizado todas as segundas-feiras à tarde. E um dia uma pessoa, estávamos ali, não tinha mais que 10 pessoas neste culto, e uma mulher com uma criança estava ali no culto, que ia passando aleatoriamente, entrou no culto e ali ficou. Enquanto a minha esposa ministrava a palavra, houve um movimento, e essa mulher comentou com alguém, e houve aquele movimento ali, e de repente foi para frente chorando.
Aí minha esposa parou de ministrar e perguntou o que estava acontecendo. Resultado, aquela criança estava com um tumor no pescoço. Ia ser encaminhado para um trabalho para tratar de câncer infantil. E quando ela entrou na tarde da vitória, desesperada, o Senhor Jesus curou aquela criança na hora. O caroço desapareceu na hora. E foi uma grande vitória para aquela criança que foi curada. Uma vitória para a mãe que teve o seu filho curado. Resultado, ela estava desviada, reconciliou-se, veio ela, veio o esposo, veio os filhos. Resumindo, veio toda a família para a igreja. Aqueles meninos que vieram a ser os músicos da igreja. A mocinha veio ser a regente ali daquele trabalho. Então Deus fez uma obra grande, irmãos, e até hoje esta família, ela mantém sempre contato conosco em gratidão pelo que Deus fez naquele dia. Isso mostra que não é o nome do culto, mas é o propósito, como está aqui na nossa lição. E esse propósito tem que ser para a glória do nome do Senhor Jesus, e não para a promoção humana. Aí nós vamos cair no versículo 2 do capítulo 12, aqui de Romanos. Não vos conformeis com este mundo. O que é conformar? Conformar é tomar a forma de. Tomar a forma de. Ou seja, o nosso culto não pode tomar a forma do mundo. Existem alguns eventos que as pessoas copiam o mundo e transformam o nosso culto, que não é um culto a Deus. Tira-se os pastores do púlpito e monta um palco e coloca um artista para cantar. O artista canta 10, 12 hinos e depois ele sai dali e o pastor vai pregar alguma coisa, se puder pregar. Isso não é culto. Isso não é culto, isso é tomar a forma do mundo. E muitos estão transformando cultos em shows, o púlpito em palcos. Deus reprova todas estas coisas. Este não é o culto que agrada a Deus. Este não é o nosso culto racional, mas este é um culto que tomou forma, que tomou o modelo do mundo, onde a Bíblia nos ensina: não vos conformeis com este mundo. Não podemos transformar os nossos cultos, como estamos chegando agora no mês de junho. Muitos estão fazendo a festa caipira, a festa disso, copiando a festa junina do mundo. Isto não é culto que louva, que adora, que agrada a Deus, não é. Isso aí é culto que Deus abomina, assim como Deus abominou o fariseu, assim como Deus rejeitou a Caim. São esses tipos de culto. Aí nós vamos para um outro ponto, que vai falar acerca da liturgia do culto. A liturgia do culto, ela foi mudada com o passar dos tempos. A liturgia na antiga aliança era uma, mas quando Davi ascende ao trono, ele muda a liturgia. Ele era rei, mas mudou a liturgia. Por quê? Ele introduziu hinos. Ele era aquele salmista que os salmos, na verdade, eram cantados, eram hinos de louvor e de adoração a Deus. E Davi, além de escrever, além de compor, ele era um inventor de instrumentos, tudo para louvar a Deus. E ele então monta coral para louvar e exaltar o nome do Senhor. Aí nós vemos coral com 2.000 vozes, 5.000 vozes. A Bíblia vai falar desse coral montado por Davi, que tinha aqueles 3 músicos, que era Asaf, Emã e Jedutum, que eram os grandes mestres da música em Israel. Davi mudou a liturgia do culto judaico com a inserção do louvor. E hoje, existem alguns cultos que sai fora do propósito, porque falta a oração, falta a pregação, falta a palavra. Eu fui convidado para pregar num determinado congresso, e ali nós fomos, pregando estudo bíblico e tal, mas quando chegou no encerramento, no último dia da festa, o que aconteceu? Aquela pessoa que estava liderando o culto, ele
ele começou a cantar. Ele tinha hinos, né? Cantor que estava lançando ali o seu disco, e então ele canta durante o culto. Ele sozinho cantou mais de 7 louvores, só ele, hinos avulso, conjuntos cantou, e ele só deu ele cantando. E quando foi, o culto começou às 18 horas. Quando foi às 21h30, ele me deu a palavra para pregar. Coloquei a igreja de pé, falei para a igreja ficar de pé para descansar um pouco, e agradeci o convite, agradeci ao pastor da igreja, agradeci a todos. Deixei a igreja uns 2 minutos de pé, pedi para a igreja sentar, e então eu li o tema e falei 3 minutos sobre o tema. Em 10 minutos eu encerrei a palavra e devolvi a palavra para o pastor. Porque 40% ou mais do povo já havia abandonado o ginásio, estavam enfastiados com tanta cantarola. Não era louvor a Deus, era cantarola que não agrada a Deus. E assim saímos daquele culto. Eu saí: Jesus, tenha misericórdia e me poupe para que isso nunca mais se repita na minha vida. Glórias a Deus. Então, nós vemos essa mudança na liturgia do culto. Hoje existe algumas mudanças, principalmente com o movimento pentecostal. Houve uma mudança na liturgia do culto, onde existem hinos, cânticos de louvor e de adoração ao Senhor nosso Deus. E nós devemos sim orar ao Senhor, porque há lugares que começa culto, mas ninguém ora. Ninguém começa mais hoje, ninguém gosta de dobrar o seu joelho para falar com Deus. Oração não existe mais. Em muitos lugares a pessoa já não ora, já não tem mais o período da oração. Aí vem o louvor, e quando sobra tempo para a palavra, vai dar 10 minutos, 15 minutos para a explanação da palavra, depois de 2 horas de cânticos. Isso está errado. Aí nós vamos. Essa questão litúrgica está errada. Nós temos que se dar prioridade, priorizarmos a palavra de Deus. E na eternidade, como será o culto? Nós vemos lá em Apocalipse, no capítulo 4, onde Deus chama João para o céu e leva ele até as mansões celestiais. E começa a mostrar para João o céu por dentro e os eventos que estavam acontecendo ali. Aí nós vamos encontrar no capítulo 5 a questão do cordeiro, ali que abriu o livro, e que todos louvavam e adoravam ao cordeiro. Ele era o alvo de todo louvor e de toda adoração ali nos céus. Aí no capítulo 19 do Apocalipse nós vamos ver a vitória, a batalha espiritual travada e vencida pelo cavaleiro, que é o Senhor Jesus, que estava escrito na sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores, o fiel e verdadeiro. E ali nós vamos ter no Novo Testamento, o único lugar em um Novo Testamento que aparece a palavra aleluia. São 4 vezes que aparece a palavra aleluia no livro do Apocalipse, capítulo 19. Os únicos lugares em todo o Novo Testamento que aparece a palavra aleluia é aqui, no capítulo 19, por 4 vezes, aleluia, que é louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. É aqui, nesse âmbito celestial, é que vamos ver o culto das bodas do Cordeiro, ali sendo celebrada e o nome do Senhor sendo glorificado na eternidade. Assim, nós concluímos a nossa lição. O tempo não permite irmos mais adiante, mas fica aqui essa pequena explanação, creio eu ser de grande valia para você que ministra a escola dominical, que possa ter subsídios além daquilo que já é trazido nas nossas revistas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser, onde o assunto será o papel da pregação no culto. Aí gastaremos mais tempo nessa questão, nessa parte, no tocante à liturgia do culto cristão. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Amém.